Boa noite, querida comunidade, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Hoje estou aqui no meu sofá, na minha casa, aqui em Imbuia. É uma alegria poder falar a vocês da minha casa. Agora a gente está mais estabilizado, só para vocês também saberem, a gente está em Imbuia, atendendo parcialmente a comunidade aqui, também dando uma ajuda para eles. Eles estavam sem um obreiro neste momento. E como a gente não pode estar aí presencialmente com vocês, estamos auxiliando eles nesse momento, também de forma virtual, pois nós cancelamos os cultos presenciais devido a um novo surto de casos aqui na cidade. Então, se você puder estar lembrando em oração também da nossa família, da nossa comunidade aqui em Imbuia, Santa Catarina. Hoje nós vamos estudar mais um texto de Tiago. Hoje nós vamos falar do texto de Tiago 2, capítulos 14 a 26. Mas antes de entrarmos no estudo desse texto, eu ainda quero tratar com vocês sobre o texto da semana passada. Na semana passada, o irmão Osmar fez uma pergunta e eu deixei para responder hoje neste vídeo para que todos talvez pudessem ver a resposta, para que talvez essa seja a sua dúvida, o seu questionamento, e ele também seja respondido aqui. O irmão Osmar perguntou sobre quais seriam outros tipos de acepção de pessoas que nós temos nos nossos dias. O que nós podemos entender por acepção de pessoas nas comunidades no nosso dia. Lembrando que no texto da semana passada, Tiago falava principalmente sobre a discriminação social, onde a comunidade dava preferência aos mais ricos, menosprezando os pobres. Hoje em dia, temos no meio cristão também esse tipo de preconceito, infelizmente. Também as pessoas mais pobres em alguns lugares sofrem dentro das comunidades. Eu estou falando aqui de forma geral, não estou pensando em nenhuma comunidade específica, estou tratando de forma geral o que acontece no meio cristão, indiferente de comunidade, indiferente de denominação. Alguns lugares pode ser que não seja assim, mas infelizmente existem lugares e situações que isso acontece, onde os mais pobres são menosprezados, mas nós também vemos muitas vezes na defesa de uma vida perfeita, uma falsa vida perfeita, muitos cristãos excluírem pessoas por causa da sua cor. O preconceito racial é uma luta que está muito forte hoje em dia. Nós vimos nos últimos meses uma série de manifestações ao redor do mundo, depois que um homem negro foi assassinado, podemos dizer assim, por um policial lá nos Estados Unidos. Isso se espalhou por todo o mundo, essas manifestações, mas infelizmente isso acontece também dentro das igrejas. Não chega ao ponto de um assassinato, mas em alguns lugares pessoas são impedidas de participar de celebrações por causa da sua raça, não só negros, mas diversas raças sofrem. Também por causa de uma condição de saúde, pessoas deficientes sofrem muito na sociedade em geral, mas também às vezes dentro da comunidade, dentro das igrejas. Às vezes não é nem o preconceito por ela ser deficiente, mas o fato de locais e programações não serem pensados, levando em conta que tem pessoas que possuem necessidades diferentes das nossas. Muitas vezes a nossa comunidade, as nossas programações não são preparadas para receber pessoas que fazem parte da vida da comunidade. Se é um caso específico, uma vez apareceu uma pessoa que tem uma necessidade especial e nós não estamos preparados, é uma situação. Mas se tem uma pessoa na vida da comunidade que tem uma necessidade especial, a gente precisa pensar como a gente pode se preparar para que o Evangelho também chegue a essa pessoa de uma forma que seja agradável a ela. Também temos pessoas que não vivem de acordo com os costumes cristãos, não vivem de acordo com uma vida de fé cristã, e nós sim precisamos deixar claro para essas pessoas que elas estão vivendo em pecado, mas devemos também saber fazer isso em amor. Não podemos dizer a ela de forma grossa que vai ofender a ela, mas precisamos saber instruir. Não é apenas jogar na cara o pecado, mas educar, mostrar a ela uma possibilidade de mudança. Mas também não podemos dizer a ela que está tudo bem ela viver com o pecado dela. Mas a gente não pode excluir uma pessoa da vida da comunidade só porque ela cometeu um pecado diferente do meu. Principalmente na história da igreja, na história das comunidades, um pecado que envolve área sexual é tratado de uma forma diferente.
seja o homossexualismo, seja o adultério, seja sexo antes do casamento, enfim, pecados que envolvem a área sexual são tratados de forma diferente. Muitos cristãos julgam essas pessoas como se elas não fossem mais dignas do amor de Deus, como se não existisse mais salvação para elas. Mas elas simplesmente cometeram um pecado diferente do nosso, porque todos nós pecamos. Todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos de uma oportunidade de mudança. E enfim, qualquer coisa que possa ser usado para excluir uma pessoa da vida da comunidade, do corpo de Cristo, pode se encaixar em acepção de pessoas. Quando nós nos fechamos em nosso mundo, nosso grupo da igreja, e qualquer um que seja diferente não tem espaço, não pode participar, então a gente está fazendo acepção de pessoas. Respondendo à pergunta do Osmar e compartilhando um pouco essa questão da acepção, tudo aquilo que afasta pessoas da nossa comunidade precisa ser trabalhado, precisa ser tratado para que mais pessoas possam fazer parte, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Dito isso, quero convidar vocês para que a gente possa ler o texto do estudo de hoje. Como eu disse, vamos continuar estudando a carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26, que eu faço a leitura agora. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muitos também crêem. Até mesmo os demônios creem, e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Até aqui a leitura. Para iniciar esse estudo de hoje, é importante a gente destacar uma coisa. O Novo Testamento nos ensina que a salvação vem unicamente e exclusivamente através da fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos na obra salvífica de Jesus Cristo na cruz e o aceitamos como o Senhor da nossa vida, então nós somos agraciados com a salvação. E Tiago não está anulando a salvação mediante a fé, mas ele está afirmando que a fé em Cristo se manifesta através do amor, da obediência a Deus, da solidariedade para com os necessitados. Quando Tiago fala da necessidade das boas obras, ele está pressupondo que os seus leitores já possuem a fé no Senhor Jesus Cristo. Dito isso, provavelmente eu irei repetir isso algumas vezes ao longo do nosso estudo. A gente então pode adentrar o nosso estudo de hoje, que eu começo olhando para esse texto, dizendo que Tiago inicia insistindo na importância de ajudar os mais pobres. Na semana passada ele fala dos pobres da comunidade que estavam sendo excluídos, e aqui ele inicia falando da necessidade que a comunidade, que os cristãos têm de ajudar aqueles mais pobres que não têm o que vestir, que não têm comida suficiente para se alimentar. Tiago está preocupado com uma fé egoísta, uma fé que vive em função de si mesma. Já falamos também sobre isso em outros estudos, de pessoas que estão só preocupadas com as suas necessidades, pessoas que são incapazes de enxergar a necessidade do próximo. Tiago afirma que a religião dessas pessoas não tem valor nenhum, que a fé dessas pessoas está morta. As obras, elas não são capazes de nos salvar, mas elas evidenciam a nossa fé. A fé nos leva a servir a Deus
E a forma que possuímos para servi-lo é através do próximo. Ele coloca ao nosso lado pessoas a quem nós servimos, que dessa forma estamos servindo a Ele. E isso não se limita à ajuda financeira, não se limita ao alimento, à roupa que a gente pode dar. Essas são coisas fundamentais. Mas tudo o que nós fazemos ao próximo é serviço a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos a Deus é serviço ao próximo. Se a gente olha para dentro de uma comunidade, aquela pessoa que toca um instrumento, ela está ali para servir a Deus e ela está servindo a Deus. Mas o serviço dela a Deus está auxiliando que um irmão que está sentado lá no banco, lá na cadeira, possa louvar a Deus. O serviço dela a Deus está servindo ao próximo. Ele está ali para servir a Deus, mas o seu servir ajuda outras pessoas. Assim é com aquele que prega, é assim com aquele que limpa e qualquer outro ministério dentro de uma comunidade. As pessoas se dispõem a servir a Deus, mas as suas obras só fazem sentido quando servem ao próximo. Qualquer função dentro de uma comunidade só faz sentido quando serve ao próximo, quando ajuda para que o próximo possa louvar e adorar a Deus. Se achamos que estamos servindo a Deus, desconsiderando o próximo, sem fazer nada para o próximo, então nós não estamos servindo a Deus. Muito provavelmente estamos servindo a nós mesmos, ao nosso ego, à nossa auto-idolatria. Quando no versículo 17 Tiago afirma que a fé por si só não pode salvar, ele está afirmando que quem salva é Jesus Cristo. O fato de eu ter fé não significa que eu estou salvo. Pela fé nós recebemos a obra salvífica de Cristo. E o fato de eu ter fé não significa automaticamente que eu estou salvo, justamente porque a gente vive num mundo onde se fala muito em ter fé, mas fala muito pouco no que nós devemos ter fé. O importante é ter fé, mas fé em quê? O importante é ter fé, mas fé em quem? Muito se fala de ter fé, mas fé aonde? Fé em mim mesmo? Fé na pessoa que está do meu lado? É importante confiar nas pessoas, sim, é importante confiar em mim, é importante confiar em si mesmo, mas isso não salva. É importante enfatizar que a salvação vem somente através de Jesus. Se a nossa fé estiver voltada para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, de nada valerá. Somente a fé em Cristo, porque a fé por si só não salva. Cristo salva. Quando a gente crê em Cristo, então a gente recebe a salvação. No versículo 18, Tiago faz uma espécie de desafio para aquele que afirma ser possível ter fé sem obras. Ele diz: mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mais uma vez eu repito, Tiago não está descartando a fé. Ele está afirmando que a única forma de mostrar a alguém a sua fé é através das suas obras. A manifestação da fé se dá nas obras. É isso que Tiago está dizendo aqui. Se você apenas me disser que tem fé, mas não fizer nada para me mostrar, quem garante que você realmente tem fé? Quem garante que realmente a sua fé está em Cristo? Mas agora, se você não me disser nada, não me fala nada, mas você fizer algo que demonstre a sua fé, que demonstre o seu amor a Deus, então eu saberei que você realmente crê em Cristo. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui. Acreditar que Deus existe é fácil. Até os demônios acreditam. Mas o difícil é viver a vida a partir da fé nesse Deus. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra totalmente diferente. Fé envolve relacionamento, fé envolve proximidade, submissão, confiança. É isso que Deus espera de nós, é isso que Tiago está dizendo aqui. Não adianta só dizer, eu acredito em Deus. Acreditar, todo mundo acredita. Mas em qual Deus? Eu creio em Deus, eu confio, eu tenho um relacionamento, eu tenho proximidade com Deus. Quando Lutero estava estudando a carta de Tiago, Lutero tinha sérios problemas com essa afirmação de que a fé sem obras é morta, mas quando ele estava estudando a carta de Tiago, ele escreveu uma frase que dizia que as obras não são capazes de nos salvar, somente a fé em Cristo. Mas por gratidão a Cristo, pela salvação que nos é dada, nós devemos ter o desejo de servir a Deus, fazendo boas obras aos próximos.
As boas obras são uma forma de gratidão a Deus. Fé e amor são duas coisas que andam lado a lado. Elas não são diferentes, não são separadas, mas são como dois lados de uma mesma moeda. Através do amor se enxerga a fé e através da fé nasce o amor ao próximo. As obras são importantes, tão importantes que no Novo Testamento diz que pelas obras nós seremos julgados. As obras revelarão a nossa fé. As obras mostrarão se nós realmente cremos em Deus. Nos versículos finais, Tiago usa exemplos do Antigo Testamento para mostrar então essa relação entre fé e obras. E um deles é o pedido que Deus faz para Abraão sacrificar Isaque. Quando Deus fala com Abraão e pede que ele sacrifique o seu filho Isaque, Deus poderia ter apenas perguntado para Abraão: Abraão, você crê em mim? Você tem fé em mim? Você crê que eu posso prover um cordeiro para o sacrifício numa situação onde não existe um cordeiro? Você tem fé que eu poderia salvar o seu filho no último segundo antes de você sacrificar ele? E Abraão responderia que sim. Sim, eu tenho fé, eu creio. Mas Deus chega e diz: me mostre a sua fé. Vá até o monte e sacrifique o seu filho. Eu quero ver as obras da tua fé. Coloque a sua fé em prática, demonstre a sua fé com atitudes concretas. Se na Bíblia estivesse narrando apenas uma pergunta de Deus a Abraão a respeito da sua fé, nós não daríamos tanto crédito à fé de Abraão. Nós diríamos: falar é fácil, quero ver fazer. Mas quando nós lemos que Abraão realmente foi até o monte, chegou a quase sacrificar o seu filho, no último segundo Deus freia a mão de Abraão, então nós podemos olhar para ele e dizer: esse sim era um homem de fé, pois as suas obras, as suas atitudes demonstram a fé que ele tinha em Deus. Mais uma vez eu reforço, Tiago não está negando a fé. Muito pelo contrário, ele está colocando em evidência a esperança da fé, a esperança que a fé traz ao ser humano, a esperança de que eu posso servir ao próximo porque Deus me sustenta. Eu posso doar um casaco ao próximo porque Deus não vai me deixar passar frio. Eu posso doar um saco de arroz ao próximo porque Deus não vai me deixar passar fome. Eu posso servir ao próximo porque Deus está me ajudando. Tiago ressalta que a fé no coração de uma pessoa deve se tornar ativa, deve ter efeitos práticos na vida diária. Se a gente olhar para o texto da semana passada, a questão das discriminação que foi tratada no início, faz parte das obras, das boas obras da fé, amar e aceitar o diferente. Aquilo que nós vimos no início sobre a pergunta do Osmar, como as pessoas sofrem hoje em dia dentro das comunidades e na sociedade, faz parte da fé, da boa obra da fé, aceitar aquele que é diferente, não importa qual seja a diferença. Seja um pecado sexual, seja uma deficiência, seja a cor da pele, seja uma etnia, uma raça diferente, não importa. A fé em Deus faz eu entender que eu também sou diferente, que eu também não sou igual a todo mundo, que eu também tenho os meus pecados, tenho as minhas diferenças, tenho os meus problemas. E Deus me aceita. Então, a minha obra da fé é aceitar a qualquer um, é aceitar a todos. Tiago tem como plano de fundo uma comunidade que estava deixando de fora pessoas por causa da sua condição financeira. Esse é o pano de fundo de Tiago. Uma comunidade que estava excluindo pessoas que eram mais pobres. Qual é a realidade das comunidades de hoje? Onde a fé não tem sido vivida de verdade. Qual é a nossa realidade? Tiago está perguntando para mim e para você: o que tem feito eu excluir pessoas? O que tem feito você excluir pessoas? O que tem feito a gente negar as obras da fé? Será que eu sou aquele cristão que só é cristão quando eu estou sozinho? As pessoas olham para mim e não percebem nada que revelam a minha fé em Cristo? A existência da injustiça social, do preconceito na comunidade cristã é um sinal de que a fé está morta. Porque a fé em Cristo não tem gerado consequências para o relacionamento. E quando não gera consequências para o relacionamento, para a vida diária, então a fé tem algum problema, tem alguma deficiência, tem alguma dificuldade. Tiago também tem em mente
O uso das palavras. A gente viu no primeiro capítulo, quando ele fala das palavras que ferem, do uso da língua. Como pode a mesma língua louvar a Deus, louvar ao Senhor, dizer que tem fé e difamar outra pessoa, e falar mal, e mentir? Ele vai abordar isso mais a fundo no capítulo 3, sobre o uso da língua, sobre as palavras. As obras de amor são as ações concretas sobre as quais Tiago insiste em falar aqui. Obras que revelam o amor que Deus tem por mim e que eu tenho por Deus. Ele convoca os cristãos a sair da sua zona de conforto, assim como Abraão teve que romper com a sua zona de conforto e obedecer a Deus, indo até o monte sacrificar o seu próprio filho. A gente sabe que no final Deus poupou Isaque, mas Abraão estava disposto pela fé. Ele saiu da sua zona de conforto. Já comentei um pouco sobre isso numa pregação. Sacrificar Isaque era sacrificar tudo, não apenas o filho, mas a promessa de Deus, a esperança de um futuro. E Abraão estava disposto a largar tudo pela fé em Deus. Da mesma forma, os cristãos são chamados a viver pela fé em Deus. Queridos, esse estudo me mostra que muito além de crer em Deus, de falar que eu creio em Deus, eu preciso mostrar que eu creio em Deus. Assim como nos relacionamentos, não basta dizer que eu amo, eu preciso mostrar que eu amo. Assim é com Deus, não basta dizer que eu amo, não basta dizer que eu creio. Eu preciso mostrar que eu creio. E Deus espera que a gente demonstre o amor a Ele, amando ao próximo. Que Deus nos capacite a isso. Que Deus nos mostre onde nós podemos melhorar. Que Deus nos mostre o que nós podemos fazer de ajuda ao próximo. Abaixe tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque mesmo não merecendo, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra por onde nós devemos andar, Pai. Obrigado porque Tu tem nos capacitado dia após dia. Temos muito a aprender, mas já somos melhores do que fomos um dia, Senhor. Pai, nos perdoa se em algum momento da nossa caminhada nós temos feito acepção de pessoas. Se em algum momento nós temos excluído pessoas da nossa vida, da vida da comunidade, do corpo de Cristo, Pai. Se por acharmos que nós somos melhores, que os outros não merecem, se a gente tem excluído alguém, perdão. Que a gente possa corrigir este erro e que a gente possa ser uma pessoa e uma comunidade que recebe, que aceita pessoas. Seja a diferença que ela tenha de nós, que a gente aceite os outros. Todos são diferentes, ninguém é igual. Que a gente possa aceitar a cada um com a sua diferença. Cada um tem a contribuir com a sua diferença, Pai. Senhor, eu entrego em Tuas mãos esta comunidade, entrego cada família que está reunida neste momento, cada casa onde abriu as suas portas para que mais pessoas pudessem se fazer presente. Abençoe esta comunhão, abençoe a conversa, abençoe o diálogo, abençoe este momento que eles estão tendo e vão ter adiante, Senhor. Abençoe também o restante desta noite, esta semana, que nós possamos contar com o Teu cuidado e com a Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Espero que este momento possa ser um momento de bênção também na tua vida. Um forte abraço e até mais.